teve neoplasia maligna, terá isenção dali pra frente. Essa é uma verdade. Dado que já pacificado pelo Poder Judiciário há algum tempo, né? Mas foi essa uma das questões mais polêmicas do direito tributário no que toca a essa matéria, correto? Porque a neoplasia maligna é até curioso, porque a gente conversa com diferentes profissionais da área médica, eu já escutei diferentes respostas, mas há alguns profissionais que dizem, uma vez tendo o câncer, a neoplasia maligna, tu vai passar a necessitar uma série de tratamentos e procedimentos que vão te acompanhar até o final da sua vida. Portanto, não é correto dizer que há uma cura propriamente dita da neoplasia maligna. Mas há outros profissionais com quem eu já conversei e eles dizem que, não acontecendo a chamada recidiva, que é o retorno dos sintomas dentro do período de 5 anos, é possível considerar que há algum tipo de cura aí. Esse entendimento ele não ressoou no Poder Judiciário, mas nas administrações, nas fontes pagadoras, sim. Então, por exemplo, o INSS ou então a entidade previdenciária de um determinado estado ou de um determinado município. Então, é concedida a isenção inicialmente, a partir dos laudos médicos, principalmente laudos oficiais médicos, acho que é legal a gente falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas 5 anos depois, essa isenção era automaticamente cancelada. E esse contribuinte, então, ficava numa situação de grande ansiedade, até porque os custos decorrentes da doença, apesar de já transcorridos 5 anos, eles não cessam inteiramente. Então, tem planos de saúde caríssimos, exames que eventualmente não são cobertos e por aí vai. E judicialmente era indispensável, era então indispensável o procedimento judicial para reaver essa isenção, né? E a Fernanda vai concordar comigo, né? Nós aqui, quando atuamos hoje, a gente faz muitos requerimentos administrativos também. E rotineiramente a gente cruza com laudos médicos oficiais que coloquem esse limite de tempo na isenção. E na maioria dos casos são órgãos previdenciários ligados à administração pública de estados e municípios. Por exemplo, um servidor público estadual, vai do Rio Grande do Sul, por exemplo, que teve câncer ou tem câncer, ele requer a isenção perante o IP e o IP dá a isenção por um prazo de validade. Eu já vi casos de 2, mas via de regra são 5 anos. Ao final dos 5 anos, se esse contribuinte for assintomático, né, ou seja, não tiver sintomas da doença, recidiva, essas situações, o novo requerimento ele é negado. Ele é negado, eles não concedem. Né? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Creio eu que o raciocínio dele seja de que, olha, eu sei que o entendimento do judiciário hoje ele não é esse. Mas eu vou deixar com que o contribuinte corra atrás enquanto isso, porque como o imposto de renda ele é uma receita do próprio ente, né, que faz a retenção, ele deixa para o contribuinte buscar uma solução. Esse é um... Só para matar esse parênteses aqui. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Mas o imposto de renda que ele é retido pela administração estadual ou pela administração municipal, ele não vai para a União Federal. Ele fica retido nos cofres da própria entidade federativa. E nós temos muita vivência disso, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós mesmos temos as nossas unidades próprias no Rio de Janeiro e em São Paulo, vemos isso lá também. E em outros estados, por causa desse perfil de relacionamento com clientes via internet, né? Então é rico ver como essa cultura dos estados, elas não são particularidades ou casos isolados. Se repetem. Temos casos do Acre também, né? Temos alguns casos lá. Ainda bem que essa atuação nacional, assim, ela privilegia a gente ter contato com pessoas de diversas culturas e também com órgãos distintos, né, de entidades distintas, assim. A gente tem casos no Acre, em São Paulo são inúmeros, Rio de Janeiro, no Norte e Nordeste, são muitos casos, né. Exatamente. E uma outra questão que, enfim, eu não quis interromper o raciocínio de vocês, mas que eu acho que é importante também a gente falar sobre ainda a questão da taxatividade das doenças ali que estão previstas na legislação,
que é a questão sobre a neoplasia, que muitas vezes a gente é procurado pelos clientes, enfim, por possíveis clientes, né, que possuem doenças graves, assim, que possuem, às vezes, um tumor, já apareceu diversas vezes, tumor cerebral, que é enfim, uma doença super grave, que às vezes causa, enfim, tem diversas, é necessário operação, enfim, diversas questões médicas, assim, que acabam vindo daí. E aí a gente pede os laudos para analisar a causa e tudo mais, e aí a gente vê que o tumor não é maligno. E aí aparece ali que o tumor é benigno, não há sinais enfim, de neoplasia. E aí a gente explica para o cliente, olha, a gente entende que é uma situação super delicada e tudo mais, mas apesar disso, não enseja o direito à isenção. Isso causa uma certa revolta e a gente entende, porque realmente, né, às vezes, assim, é uma situação, uma das doenças mais graves, assim, que eu consigo pensar, né, poxa, um tumor cerebral pode deixar a pessoa completamente, né, enfim... E ainda assim, esse tipo de doença não enseja, não adianta, administrativamente mesmo é negativa, assim, certa, né? E no judiciário também, não tem jeito. Então, assim, a gente não pode, até vou te parafrasear, Carlos, a gente não pode vender terrenos no céu, né, para os clientes. E, enfim, nesses casos, realmente, assim, a gente precisa sempre ter enfim, um exame que comprove a neoplasia maligna mesmo, sabe? A legislação, ela prevê a isenção da neoplasia maligna. Ela expressamente traz a questão do maligno. Né? Que até então, é exatamente, enfim, e, por exemplo, outros casos do carcinoma basocelular, que é aquele câncer de pele, que a gente sabe que é bem mais, aquele tipo de câncer que é super... agressivo. Não, é aquele mais simples, que é mais, enfim, só retirar, assim, que não precisa, geralmente, né, via de regra, não precisa fazer quimioterapia, nem nenhum tipo de tratamento, assim, mais agressivo. Enfim, que às vezes não causa nenhum tipo de maiores problemas, assim, pra quem, né, é portador e tudo mais. E esse, sim, já enseja o direito à isenção, enquanto, por exemplo, um tumor super agressivo no cerebral, assim, não dá o direito. Então, a gente entende que existe alguns tipos de injustiça, assim, mas... Soa desequilibrado, né? Pega uma das questões que me chamou a atenção desse universo foi a questão da dita cegueira. Então, sim. A legislação, ela prevê a cegueira como geradora de isenção. Exato. E daí, a cegueira de um olho só, chamada cegueira monocular, ela é apta à isenção ou não é apta à isenção? Porque pensando por essas questões, olha, mas ele vai ter ainda alguma visão, né? Mas mesmo assim, porque a legislação não qualifica qual é o tipo, qual é a espécie de cegueira, então a cegueira monocular, ela é reconhecida como apta à isenção. Se tivessem feito o mesmo com a neoplasia, né? Se falassem só neoplasia apenas, daí não... O que é curioso porque a gente nota aí uma diferença na interpretação da administração pública, que concede a isenção a requerimento do contribuinte, e da interpretação que vem sendo realizada pelo judiciário, né? A cegueira monocular, eu nunca cruzei com um caso de deferimento administrativo. Pode ser que aconteça, mas é raro, né? Então, todos os casos que nós cruzamos aqui de cegueira monocular, todo mundo teve o pedido administrativo negado. Todo mundo teve. Porque a administração pública, assim como tu referiu, Carlos, eles entendem, olha, eu tenho uma cegueira monocular, mas eu ainda enxergo. Com um olho só, mas eu enxergo. A interpretação do judiciário, ela é diferente. Aquela questão, né? Ou seja, a gente tem um rol taxativo, a interpretação tem que ser literal, mas aqui o judiciário, ele entendeu que como a legislação não colocou cegueira total, colocou cegueira, então, se eu tenho uma cegueira, eu tenho direito à isenção, ainda que parcial, ou seja, de um olho só. Então, essa negativa administrativa de conceder a isenção faz com que o contribuinte possa, né, a partir disso, buscar o judiciário para ter ela garantida. E como são ações que reiteradamente surgem no judiciário e a administração teima em não aplicar ou aplicar o entendimento do judiciário, o judiciário é a única saída que eles têm, né, para buscar, enfim. A gente tem casos muito bons aqui de cegueira monocular que felizmente a gente conseguiu
resultados positivos muito bons em pouco tempo, né? A gente teve um caso que nós ajuizamos uma ação, foi aqui no Rio Grande do Sul, outro cliente muito próximo, muito querido também. Em liminar já conseguimos, porque é uma prova fácil de ser produzida, ou seja, tu já tem uma negativa administrativa que, se for buscar o histórico dela, eles até referem à existência da cegueira de um olho, mas que a interpretação da regra, por ser bastante restrita dentro da administração, não dá direito à Às isenção. vezes até na CNH, né? Já vem aqui discriminado que a pessoa é portadora, né? Conseguimos eliminar e tivemos uma sentença, e em pouco tempo ele conseguiu ter aí a garantia do direito à isenção e também receber um retroativo.